Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos procurar desfazer um mito que praticamente todo mundo acredita. E ao final do vídeo eu vou fazer a indicação de um canal para o pessoal assistir, quem tiver interesse, é claro, tá? Mas esse é um vídeo rápido porque não tem muita coisa para falar. E para falar a verdade, gente, vou ser o mais correto possível. Não vou generalizar 100% não. Por quê? Porque as amostras que eu tenho são poucas, tá? Então eu vou estabelecer um limite. Primeiro, vamos de cara já avisar qual é o mito que praticamente todo mundo acredita. Faca japonesa não se passa em chaira. Esse mito, na verdade, ele quer dizer o seguinte: lâminas muito duras, se passarem em chaira, vão dar microfratura, vão dar dentes. Isso é um mito. Para falar que eu não estou generalizando demais, eu vou me restringir ao limite de dureza das lâminas mais duras que eu tenho. Ou seja, eu vou afirmar que esse mito não é verdadeiro, pelo menos até dureza de 65 RC, que é a dureza desse canivete Stretch 2 da Spyder em ZDP 189. Essa faca aqui eu tenho desde a década de 80, não com esse cabo, ele é um cabo feito baseado na Mora 2010. Ela é uma faca em M42 com 43, 44 de dureza. Por que eu estou dizendo isso? De uns 4 meses para cá, essa faca foi adicionada como uma, vamos dizer, paring knife no meu dia a dia, tá? Para picar qualquer coisa e tal. Por quê? Vocês estão vendo que ela é uma curva, né? Não é isso? E por que eu posso falar com certeza de que chaira não dá microdente nela? Porque essa parte aqui fica protegida, não toca na tábua, né? Porque ela basicamente corta assim. Vou colocar de lado para o pessoal ver. Basicamente é a ponta que corta. Então, quem rola, na verdade, é a ponta. E a chaira faz diferença. Eu sei porque eu estou usando, de vez em quando eu percebo. Não é que ela chega a falhar, gente. Ela dá umas engasgadas, passa na chaira, volta a cortar. E esse canivete eu uso muito para cortar, por exemplo, tocinho e coisa. E aqui em casa a gente faz muito torresmo, orelha, máscara de porco. Então, ele também eu percebo que ele rola. E como eu já falo desde o início que eu começo os vídeos, gente, o principal fator de degradação de fio não é desgaste. A não ser que você só corte meios absurdamente abrasivos, como eu já mostrei num vídeo sobre uma borracha de tapete de carro, mas basicamente o fio se perde por rolamento. Cabral, o fio dessas lâminas rola igual de uma Tramontina linha Premium ou uma faca com 58 RC? Não, gente, é óbvio que rola menos. Por quê? Porque a dureza é muito mais alta. Porém, existe o rolamento e ele não é tão acentuado quanto nessas lâminas com menor dureza. É um início de rolamento. E aí entra um outro detalhe. Ah, Cabral, quer dizer que qualquer um pode usar qualquer chaira com essas lâminas e vai dar certo? Não, gente. Esse tipo de lâmina você pode usar a chaira. Lógico, se você usar chaira diamantada ou cerâmica, ela vale para qualquer lâmina. Qualquer lâmina. Desde a mais mole até a mais dura. Eu estou falando da chaira lisa de aço, tá? Chaira lisa de aço, que a maioria das pessoas tem e usa na manutenção de suas lâminas no dia a dia. Isso faz suas lâminas ficarem cortando por mais tempo, porque elas sempre endireitam o fio e você não tem um rolamento mais sério que, eventualmente, se a lâmina for mais mole, vai levar um achatamento daquele 1, 2 microns finais do fio contra o próprio fio, ou vai, se ela for um pouco mais dura, com o tempo de alinha, desalinha, alinha, desalinha, alinha, desalinha, ela vai levar uma fratura daquele 1 micron, 2 microns, 3 microns finais do fio.
Mas isso leva tempo, quando a lâmina tem até 58, 60 RC, tá? Então vamos deixar claro, essa aqui é uma micro Shaira que eu tenho, tá? Que é também um formãozinho endurecido, tá? É lógico, para ela funcionar como Shaira, ela tem que ter uma dureza alta. Ela é uma lima de motosserra que foi desbastada. Qual é o segredo do uso da Shaira? Eu já falei num vídeo que Shaira de aço lisa, ela é boa para todo mundo porque ela tem alto nível de tolerância em questão de ângulo. Ou seja, se você tem uma faca afiada a 15 graus, você pode passá-la na Shaira num ângulo até de 23, se forçar um pouco a barra, até 25 graus. Ou seja, é sempre cerca de 8, com uma margem de tolerância até 10 graus acima do ângulo do fio da sua faca. Qual o detalhe, pelo menos comigo, eu só posso falar da minha experiência, tá, gente? Com essas lâminas, é utilizar a Shaira no ângulo mais próximo possível que está na sua lâmina. No caso desse canivete, é 10 graus de cada lado. No caso dessa faca, também é 10 graus de cada lado. Cabral, por que um ângulo tão agressivo? Porque são lâminas bem mais duras e que dão um suporte melhor a esse ângulo mais agressivo, tá? É lógico que eu não vou cortar nada por impacto com elas, é corte mesmo, tá? Pode ser push ou slice cut, mas basicamente é corte, elas não vão impactar nada. E eu consigo perceber a diferença? Consigo, gente. Então, por exemplo, essas lâminas, elas vão passar aqui, ó. E outro detalhe, é usar como a Shaira deve ser usada. Pronto, é isso aqui. O que tinha que ser realinhado já foi. Mesma coisa de cá. Pronto, o que tinha que ser realinhado já foi. Ah, mas de levinho assim, gente, mesmo em alta dureza, como o índice de rolamento é menor, é exatamente isso que vai realinhar o fio. Não é força, não é passar 10 vezes, é 2, no máximo 3 vezes, tá? Sendo que nessas lâminas mais duras, eu passo 2, às vezes 3 vezes, como eu mostrei nesse vídeo. Então, o que eu quero frisar, gente, é esse mito de lâmina dura ou lâmina japonesa, porque eles associam lâmina japonesa, com certa razão, a lâminas mais duras, tá? Eu vou falar que ele se restringe até 65 RC. Eu não posso falar de 66, 67, 68, 69 RC, porque eu não tenho lâminas nessas durezas, tá? Mas, se me perguntarem, eu acredito que vai funcionar da mesma forma. Vai, Cabral, uma lâmina de 68 RC rola? Ô, gente, eu nunca usei uma, mas eu tô para te dizer que rola, porque se ela não tivesse flexibilidade nenhuma, zero, ou seja, ela não rolasse o fio, ela fraturaria muito fácil, daria muito dente muito facilmente. Então, existe uma certa flexibilidade. É lógico que ela é bem menor do que em lâminas com menores durezas, tá? Então, é isso, tá, gente? É para quebrar esse mito de que não se usa Shaira de aço lisa em lâminas mais duras, ou seja, com durezas acima de 62, 63 RC. No meu caso, eu estou provando que pelo menos até 65 RC ela pode ser usada e com resultado favorável. Ah, Cabral, não encheu de microdente essas passadas? É óbvio que não, gente. É óbvio que não encheu, tá? Tá? Então, esse vídeo era para desfazer esse mito, pelo menos nesse caso específico, de até 65 RC, e um uso correto, mas mais especializado da Shaira. Ou seja,
Você não pode se valer da folga que a chaira lisa de aço te dá. Eu, pelo menos, nunca arrisquei fazer em ângulo muito mais alto que o ângulo do fio, não. Sempre ali eu procuro ir em torno de 11 graus, 12 graus, quando é 10 graus, como o caso dessas lâminas, tá? Então eu acho, e como eu estou dizendo, já deve ter uns 4 meses que eu estou usando direto essa faca para uso na cozinha com tábua, tá? Então quem enrola é essa porção aqui do fio. E dá diferença, até porque o fio aqui se mantém praticamente intacto. Eu vejo como é que ele está cortando e sinto um arranhado, um rosnado, entre aspas, quando chega aqui, significa que ele está rolando. Passo na chaira, volta a ficar suave filé, tá? Então, como eu falei, esse é um vídeo rápido, porque não tem muita coisa para ir além disso. E eu gostaria de fazer a indicação de um canal para os amigos, inclusive nem pedi autorização, a pessoa acho que nem me conhece. É o canal chamado MagB Pocket Knives. Eu vou deixar na descrição o link, tá? Por que eu estou indicando esse canal, gente? É um canal que me parece que está começando agora, e ele me parece ser um colecionador de lâminas. Ah, Cabral, você não coleciona? Não coleciono. Todas as minhas lâminas são um ajuntamento de uso, tá? Então, não critico quem coleciona, isso aí é o gosto de cada um. Minhas lâminas são para uso, só isso, a diferença é só essa. Por que eu estou indicando o canal dele, gente? Primeiro, extrema clareza no falar. Isso dá uma diferença danada, gente. A maioria das pessoas que fazem vídeos são pouco claras. Sinto muito, mas eu tenho que falar. Um português incorreto, especificações técnicas incorretas, e o dono do canal MagB Pocket Knives é brasileiro, tá? Apesar do nome do canal, ele me parece ser brasileiro. Eu estou afirmando aqui por causa da correção do português dele. Mas eu não estou indicando o canal pela correção do português dele, é pela dicção dele, pela entonação clara. Todos vão entender o que ele está falando de forma bem clara. Ele fala pausadamente, ao contrário de mim, que costuma atropelar, e às vezes para amigos latinos fica um pouco complicado, porque o português não é a língua nativa deles, e eles falam: ô Cabral, você podia falar um pouco mais devagar. Ele tem um ritmo excelente para falar sobre lâminas, boa precisão técnica, tá? Não vou falar que ele é 100% técnico, porque eu vi um vídeo, e eu já peço desculpas adiantadas ao dono do canal, mas ele fez uma observação que a maioria das pessoas faz, e não é verdade. Esse aço tem mais carbono, então é mais duro. Gente, isso não é verdade. Um aço com mais carbono, ele tem potencial de ser endurecido até durezas mais altas. Não significa que as lâminas naquele aço são mais duras. Isso é, como eu já expliquei em outros vídeos, isso é opção do fabricante. Vocês vão cansar de ver por aí lâmina em aço 1095 com 55, 56 de dureza. Ele é um aço que tem potencial para pelo menos 69 de dureza. Potencial. Não significa que as lâminas nesse aço são lâminas mais duras, tá? Então, mas isso é um detalhezinho técnico miúdo, gente, miúdo. Ele, na maioria das vezes, ele tem muito boa correção técnica, tá? Cabral, você assistiu todos os vídeos dele? Não, gente. Eu assisti uns poucos vídeos dele, mas deu para perceber isso. Ele é muito claro nas explicações. Eu só faria uma sugestão a ele. Tá vendo como é que eu sou atrevido? Não o conheço e já estou fazendo sugestão e fazendo crítica, mas esse é o Cabral. O Cabral fala o que tiver que falar. Então, que o amigo me desculpe, apesar de eu estar recomendando o seu canal, que você me desculpe essas impropriedades do Cabral, tá? Que é o seguinte: quando ele der as medidas das lâminas, ele dá uma série de medidas delas,
medir também, já que ele tem o paquímetro, a espessura do fio do ombro do fio, tá? Ou a espessura da lâmina com o paquímetro travado a 1 milímetro, porque isso é um auxílio e tanto para quem quer ter ideia da habilidade de corte da lâmina, tá? Então, a indicação era essa, gente. Canal MagB Pocket Knives, o link estará na descrição. Quem gosta de lâminas, e eu acredito que ele deva ter muita lâmina porque é colecionador, provavelmente vai achar uma que lhe chame a atenção, que ele está mostrando. Ele me parece estar começando agora, então deve vir muita coisa por aí, tá ok? Eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.